Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Endel e estou aqui para apresentar o Pode Ler, podcast destinado para leitores. Hoje iremos discutir sobre o livro Esaú e Jacó, de Machado de Assis. Eu, juntamente com meus companheiros Edson, Juan, Fernando e Hugo, falaremos um pouco mais sobre esta obra. Iremos apontar as relações que a mesma tem com os traços realistas. Machado de Assis foi o maior escritor e cronista brasileiro, muito conhecido por ter dado início ao realismo no Brasil entre 1839 a 1908. Joaquim Maria Machado de Assis foi precursor do realismo brasileiro e fundador e presidente da Academia Brasileira de Letras, sendo esse um de seus maiores e mais importantes feitos. Sua carreira foi marcada por grandes feitos, sendo suas crônicas um deles. Machado de Assis falava muito sobre a sociedade local da época, tendo mais de 40 anos de observação e crítica da sociedade, o que resultou na produção de um total de mais de 600 crônicas. Machado de Assis foi um escritor epilético, gago e descendente de escravos. Nascido em 21 de junho de 1839, no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, viveu 69 anos, morrendo em 1908. Sua carreira pode ser dividida em duas fases, sendo a primeira caracteristicamente mais romântica, predominando obras como seu primeiro romance, Ressurreição, sua primeira peça, Queda que as Mulheres Têm pelos Tolos, e o livro de poesias Crisálidas. A fase romântica perdurou entre 1864 e meados de 1878. Algumas obras de Machado de Assis, como o poema Ela, de 1855, que foi o seu primeiro poema publicado, as peças teatrais de comédia O Protocolo e O Caminho da Porta, de 1863, e o seu primeiro livro de versos Crisálidas, de 1864. O livro Esaú e Jacó conta a história de dois irmãos gêmeos, que são Pedro e Paulo, que brigavam desde o ventre da mãe. Se passa no período de transformação na política do Brasil, a transição do Império para a República. Chamados Pedro e Paulo, os gêmeos discordam em tudo. Já adultos, seguem profissões diferentes e apoiam sistemas políticos diferentes. Para completar, ambos se apaixonam pela mesma mulher, Flora, o que acentua a disputa dos dois irmãos. O romance conta a história dos gêmeos, suas brigas e amor pela mesma mulher e a situação política daquela época. A jovem Flora, que pode ser entendida como o próprio Brasil, dividida entre o Império e a monarquia. Os principais personagens dessa obra são Pedro. Ele é um dos filhos gêmeos de Natividade. O jovem cursa medicina e é monarquista. Mais tarde, ele se torna um deputado republicano conservador. E Paulo, o outro filho gêmeo de Natividade. Ele é republicano e cursa direito. Ele se torna um deputado reformista. Flora, a jovem porque os dois irmãos se apaixonam, é descrita como firme e ingênua. Ela também se torna apaixonada pelos dois irmãos, mas ela não consegue decidir por um dos dois. Natividade, a mãe dos gêmeos Pedro e Paulo. Ela é uma mulher forte e apaixonada por seus filhos. Na história, ela tenta por várias vezes estabelecer paz entre eles. Santos, o marido de Natividade e o pai de Pedro e de Paulo. Tem origem humilde, tendo ficado rico mais tarde. Torna-se banqueiro e converte-se ao espiritualismo. Conselheiro Aires. O narrador do livro é também um personagem, amigo dos gêmeos. Ele é descrito como um diplomata experiente, discreto, refinado e viajado. Ajuda na atividade na busca pela paz entre os irmãos e Flora a lidar com a dúvida e sofrimento. A Cláudia, mãe de Flora. Ela é descrita como uma mulher fútil e superficial e a maior interessada na participação do marido na política, tendo seus motivos pessoais. E Batista, pai de Flora, é um homem oportunista e sem opinião firme, sendo facilmente influenciável. É conservador de início, mas torna-se liberal. No início da obra já conhecemos Natividade, que é uma mulher que está grávida de filhos gêmeos. Ela estava bastante feliz com a gravidez, então queria conhecer o futuro de seus filhos.
E então foi visitar uma cabocla para tirar essas dúvidas junto de sua irmã. Ela recebeu 2 notícias, uma que deixou ela feliz e outra que deixou ela preocupada. A cabocla falou que seus filhos seriam um grande homem no futuro, só que eles brigavam bastante dentro da sua barriga. Ela resolveu falar sobre as revelações para seu marido. Santos era o nome dele. E ele resolveu procurar um mestre espírita, Plácido, que era seu amigo, para fazer perguntas sobre as previsões da cabocla. As 2 previsões foram confirmadas por ele. Então os meninos nasceram idênticos em suas fisionomias. Porém, eles eram extremamente diferentes em gostos, temperamentos e jeitos. Os gêmeos se chamavam Pedro e Paulo. E ao se tornarem adultos, a política se tornou uma das principais motivações de brigas entre os dois. Enquanto o Pedro era monarquista, o Paulo era republicano. A história se passava na época em que o Brasil fazia a transição do Império para a República. Bom, a mãe dos gêmeos fazia inúmeras tentativas para que as brigas entre os dois parassem, e conta com a ajuda do amigo, o conselheiro Aires. Nem a ajuda de Aires conseguia apaziguar as desavenças entre os dois. Bom, mais tarde, Paulo decide estudar direito, enquanto Pedro resolveu estudar medicina. Nessa época, os dois acabam se apaixonando pela mesma moça, a jovem Flora, que era filha de Dom Cláudio com um político oportunista chamado Batista. O conselheiro Aires define Flora como inexplicável, pois a jovem era modesta, tímida e não gostava de festas. O pai de Flora, que era o Batista, é nomeado presidente de uma província, precisando se mudar junto de sua filha. Com a proclamação da República, a Flora decide ficar na cidade e vai morar com Rita, que era irmã do conselheiro Aires. Ela desejava ter mais tempo para se decidir entre seus 2 amores, o que só fez com que a briga entre os irmãos se intensificasse. A jovem acaba ficando doente e com a saúde muito debilitada. Manda chamar os 2 irmãos e em seu leito fez com que Pedro e Paulo prometessem acabar com as brigas e se tornar amigos. Logo após acabou morrendo. Pedro e Paulo conseguem até manter a promessa por um tempo, mas a amizade dos irmãos não dura muito. Os gêmeos entram para a vida política, os posicionamentos individuais os fazem ingressar para partidos contrários. Com novos embates, a história termina com a mão ainda inimigas. Bom, o livro é uma grande obra que merece nosso respeito e admiração a esse grande autor, além de haver uma certa ligação com a história bíblica de Esaú e Jacó. Machado de Assis dá um tom relativista e metafórico a esse romance, ou seja, ao fim, o questionamento se Paulo e Pedro são iguais ou diferentes está no fato que a república e monarquia são uma simples questão partidária de interesse de grupos políticos, que querem apenas um revezamento de poder. É uma obra linda que retrata bem a situação vivida na época, seja política ou social. Enfim, devemos uma pequena parte do nosso tempo para apreciar esta arte. Me chamo Juan, juntamente com Edson, Fernando, Hugo e Wendel. Esse foi mais um episódio de Pode Ler, o podcast preferido dos leitores. Obrigado e até a próxima.